sabias que o maior andor do mundo é português? Claro que sei! É óbvio que sei! Eu sou inteligente! Tu é que andas sempre aí com o nariz metido nos livros e nos jornais e ao fim não sabes nada! Claro que o maior andor do mundo é português! E é de Lousada! É o da Senhora Aparecida! Olha, e diz aqui também que ele é transportado por mais de 80 homens, sabias? Ai, 80 homens! Olha, são 80 homens, mas nenhum é como tu, que não faz nada, que nem um prato levanta! Ai, 80 homens musculados, lindos, jeitosos, ali com tudo no sítio! Ai, homens estrondosos! Olha, o que é que tu estás para aí a dizer? São estrondosos, como aos foguetes, sabes? Olha, e sabes o que mais? Eu fui muito feliz naquela romaria quando era mais nova. Olha, e sabias que eles, para além de ter o maior andor do mundo, têm corridas de cavalos, corridas de motas, fogo de artifício e cantares ao desafio. Ai, o que eu tenho mais saudades é sempre que ouço uma concertina. Ai, parece que já estou a imaginar. Imaginar uma concertina. Querida, acorda! Então, Ai, eu por momentos pensei que estava na romaria da Senhora da Aparecida. fogo, estava a ficar preocupado. Olha, fica aqui uma promessa. Eu para o ano vou-te levar lá. Tu vais adorar aquilo, olha. Acho que gostava. Vou-te mostrar umas fotografias de quando eu era mais nova.
No segundo programa do Fique em Casa para falar de Lousada, mostramos-lhe outras duas casas nobres, deste que é o segundo concelho em território nacional com mais casas senhoriais. Hoje falamos de outras duas casas nobres, a Casa do Porto e a Casa de Alentém, mencionadas nas dissertações de mestrado que consultamos, com os títulos A Casa Nobre no concelho de Lousada, da autoria de José Carlos Ribeiro da Silva, e O Arquivo da Casa do Porto, o seu estudo e a sua representação, da autoria de Carla de Jesus Torres Moreira. A Casa do Porto, situada na freguesia de Santa Margarida, permanece no meio de Campos, na mesma quinta que lhe dá o nome, estando muito próxima da estrada nacional que liga Lousada a Felgueiras. Acede-se à casa através de um caminho privado que finaliza com um portal de ferro forjado, formado por 4 folhas que permitem a entrada para o terreiro da sua fachada principal. Segundo o proprietário desta casa, a fachada principal foi edificada propositadamente para, nos seus salões, receber o rei Dom Miguel, que, por ironia do destino e da fortuna, nunca chegou a vir a Lousada. Nela residiu o último capitão-mor de Lousada. Em 1886, José Augusto Vieira, no Minho Pitoresco, referiu-se à Casa do Porto como um palacete que se estabelece entre espaços agrícolas, onde se vislumbram ainda hoje diversas plantações, com maior destaque para as vitivinícolas, refletindo parte do que ainda se faz nesta região. Segundo o Vaso Osório da Nóbrega, a pedra de armas foi mandada esculpir e colocar na nova frontaria da Casa do Porto, por Manuel Pinto Peixoto de Sousa e Vilas Boas, em 1862. A casa que seguidamente será apresentada é a Casa de Alentém, na freguesia com o mesmo nome. É uma propriedade de grandes dimensões, com dependências agrícolas e um jardim composto por um pequeno bosque e campos agrícolas. Em 1887, era considerada uma formosa e majestosa vivenda de que era proprietário o Visconde de Alentém, António Barreto de Almeida Soares de Lencastre, figura importante no desenvolvimento e reconhecimento do concelho de Lousada. Pinho Leal, na sua obra Portugal Antigo e Moderno, enobreceu a Casa de Alentém ao classificá-la de palácio e ao afirmar que é absolutamente a primeira casa desta freguesia. José Augusto Vieira também refere esta propriedade em Um Minho Pitoresco, fazendo breves considerações, dizendo: da estação de Caíde parte um ramal da estrada distrital número 10, que, passando após um percurso de 2 km, em Alentém, terra solar do moderno visconde deste título, serve a grande romaria da Aparecida e vai depois, já no concelho de Felgueiras, entroncar em Rande, com a que vem de Lousada. As pedras de armas dos Pinto, Almeida, Albergaria e Faria ainda são visíveis neste belo exemplar arquitetónico. Olá a todos, o meu nome é José Augusto Costa e eu sou um dos técnicos e intérpretes do património da Rota do Românico. A Torre de Vilar é um dos edifícios mais emblemáticos da Rota do Românico. Quando a Rota do Românico começa o seu processo de obras por volta do ano 2003, vai-se deparar na zona de Vilar, perto de Vilar do Torno, com uma torre já num completo estado de ruína. Vai fazer um estudo sobre esta torre, vai perceber que é uma torre medieval, vai pegar e vai fazer a sua, neste caso, reconstrução, vai fazer a sua consolidação e vai devolver a torre à população. Curiosamente, até então, até fazermos as obras na Torre de Vilar, a Torre de Vilar era conhecida como sendo a Torre dos Mouros, porque nós, portugueses,
quando não sabemos que a autoria de quem fez as coisas, geralmente dizíamos que é do tempo dos mouros, é dos mouros. Desde que nós fizemos a obra da Torre de Vilar, deixou de ser Torre dos Mouros e passou a ser Torre de Vilar. Esta torre será de meados finais do século XIII. Nós sabemos que em 1258, nas Inquisições, o detentor, neste caso, da honra de Santa Maria de Vilar, era um senhor chamado Gil Martins, casado com uma senhora da família Maia e ele da família dos Riba Vizela, duas das principais famílias desta região à época, e terão sido eles que terão mandado construir esta torre, não como uma torre militar, mas sim como uma domus fortis, uma casa fortaleza, uma casa que indicasse o poder senhorial que eles tinham sobre toda aquela região. Essa torre foi construída sobre um pequeno outeiro, ela tem 14 metros de altura, tem uma planta retangular e tem ainda 5 pisos que podem ser bem visíveis, podem ser bem vistos através das mísulas que podemos encontrar no interior da torre. No interior da torre também encontramos muitas pedras com siglas. As siglas eram a marca do canteiro, era a assinatura do homem que fazia a pedra. Também se consegue observar, nestes casos, essas assinaturas nas pedras da Torre de Vilar. A Torre de Vilar também ainda está repleta de frestas, ou pessoas que me chamam, me dizem que é militar, seteiras, mas não, são frestas românicas, são janelas, são as janelas da época, e temos duas portas, uma porta de entrada junto ao solo, e temos uma porta superior do primeiro andar, que seria, com certeza, teria acesso através de escadas que, entretanto, desapareceram. Nesta torre, nós, Rota do Românico, temos um centro de interpretação, onde eu ou um dos meus colegas vos poderemos dar mais informações sobre a torre e ainda sobre a Rota do Românico. Sintam-se convidados a nos visitarem sempre que assim o quiserem. Hoje, no 82º programa do Fique em Casa para falar de Lousada, já na segunda temporada, falaremos da célebre romaria da Senhora da Aparecida, que atrai todos os anos milhares de romeiros e tem lugar precisamente na freguesia do Torno, no concelho de Lousada. A romaria representa a devoção a um culto que foi instituído em 1823, ano em que foi descoberta a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ao mesmo tempo em que apareceu a imagem, criou-se uma lenda que foi sendo veiculada até aos dias de hoje, passando de geração em geração contada. Desta forma, corria o ano de 1911 no jornal Vida Nova. Muitos vêm, tocados de devoção, celebrar um acontecimento que eles creem miraculoso. Disseram-lhes que há um século ali aparecera a pequenina imagem da Senhora, oculta num recôndito subterrâneo, mas denunciada por fulgores celestiais. É assim descrita a lenda que deu origem à romaria que atualmente conhecemos. Eu chamo-me Marta Souza e sou membro do State to Talk Instituto de Imersão Cultural, e foi em contexto académico que eu e 4 colegas, uma das quais hoje aqui presente como convidada, a Andreia, realizamos um trabalho para a Unidade Curricular de Performances Urbanas, no âmbito do mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural, onde esta romaria foi objeto de estudo enquanto performance. Igualmente, neste contexto, conhecemos um outro dos nossos convidados, o Gilberto Fernandes, que deu um grande contributo para este trabalho. Em nome da Agência Funerária Senra, tem desempenhado um papel importante, especialmente na precisão e na decoração dos famosos andores, tópico que abordaremos mais à frente. Muito obrigada aos dois por terem aceitado o convite para estarem aqui presentes e falamos sobre o que de melhor existe em Lousada. Eu posso começar por ti, Andreia. Em 2018, nós escolhemos esta romaria para ser objeto de estudo, por ambas já termos vivenciado e também por seres lousadense. Podes partilhar connosco porque é que consideramos que esta romaria poderia ser uma performance urbana ou rural? Antes de mais, quero agradecer o convite, Marta.
mas respondendo à questão, a Romaria em honra de Nossa Senhora Aparecida, que acolhe milhares de peregrinos, uns com promessas e outros apenas com curiosidade de ver um dos maiores andores de Portugal, foi considerada por nós na altura uma performance, porque quando falamos deste movimento que traz pessoas de vários locais nos dias da Romaria, pensamos na forma como o corpo se move no meio e neste caso é a fé que move as pessoas. Esta é uma romaria que começou pela verdadeira devoção popular, manteve-se pela tradição e pela fé e hoje constitui-se como uma intensa cultura festiva em que as celebrações se prendem na realidade com a movimentação das pessoas num âmbito de um acontecimento socio-religioso. A romaria em questão reúne no mesmo espaço um grande aglomerado de pessoas, não é? Neste caso não se trata de um espaço urbano, mas sim de um espaço rural, em que a própria procissão dos andores, as corridas ou até mesmo as circunambulações podem considerar performance das pessoas no espaço. Foi esta a nossa linha de pensamento para em 2018 termos considerado no nosso trabalho de investigação a romaria como uma performance. É um trabalho rico, sem dúvida, e que nos prazer, acho eu, a ambas tê-lo realizado. A Romaria envolve uma programação intensa, vai do dia 11 ao dia 15 de agosto, e um dos pontos altos desta é, sem dúvida, a majestosa procissão. Gilberto, qual é o papel que assumem neste contexto as agências funerárias? Podendo falar do papel da vossa? Sim, claro. Olá, muito boa tarde. Andreia e Marta, obrigada pelo convite. Vou então falar um bocadinho sobre o nosso papel na Romaria de Senhora da Aparecida, que consiste na decoração dos andores e na organização da procissão. A nossa empresa é centenária, familiar também. Já vamos numa terceira geração, eu já caminho para a quarta, e então já o meu avô já decorava os andores e o meu pai aprendeu com o meu avô. Isto é um trabalho muito específico. Os andores são decorados com tecido, com alfinetes, com lantejoulas. E é tudo fixado com alfinetes, um martelo e alfinete, porque o andor, o esqueleto é em madeira. E então, sendo assim, nós está voltando atrás o específico, porque é um trabalho muito miudinho, e requer também de gostos para decorar as cores e os feitios. Engloba isso. Em relação à procissão religiosa, engloba outras coisas a não ser o andor. As figuras bíblicas são crianças e pessoas adultas que representam os santos e os quadros bíblicos. A Senhora da Aparecida, com os anjinhos, o São Pedro, padroeiro da nossa romaria, da nossa freguesia do Torno. O São Pedro tem o quadro bíblico com os pescadores, que são todos os apóstolos. Ou seja, há ali um enumerado de figuras que ronda as 200, normalmente, e o que faz a procissão mais prolongada, e aí é que atrai as pessoas a visitarem. Andreia, e dando seguimento a este processo que nós estamos a falar da majestosa procissão, o que é que se sente quando se assiste àquela em que afirmam ter o maior andor do mundo, levando por homens que o carregam com uma fé inabalável? Antes de dar o meu testemunho, quero dizer que é interessante perceber que a opinião dos visitantes sobre esta celebração religiosa vai ao encontro da opinião das pessoas que moram neste lugar e que ambas são bastante positivas. Isto é importante porquê? Porque alguém que vem de fora emociona-se tal como alguém que vive cá, e isso não acontece em qualquer festividade. Quero dizer que todos nós sabemos que em todos os lugares do mundo, à partida,
os moradores vão dizer que a sua freguesia é melhor, que a sua festa é melhor, se tiverem andores vão dizer que os seus andores são os melhores, e por aí fora, não sei se me faço compreender. E essa pode ou não ser a opinião de quem vê de fora. E aqui na Aparecida temos visitantes que nos levam a crer que realmente é a romaria mais bonita do mundo, não querendo eu estar a ser vaidosa. Não estou a falar de beleza em termos de grandiosidade da festa, até porque esta acontece num meio muito pequeno, mas estou a falar de uma emoção comum. Não há ninguém que veja a procissão e que não fique impressionado com o esforço dos homens que carregam os andores. Eu pessoalmente fico arrepiada. Sim, eu concordo, eu subscrevo tudo o que tu disseste. Eu não sou de Lousada, sou de uma terra ao lado, mas assistir e ver isto é fé que move aquelas pessoas, é uma coisa, acho que é uma coisa sem explicação. Nós temos conhecimento que a procissão nem sempre foi assim como hoje conhecemos. Há quase 30 anos foi extinta a procissão dos caixões. Podes explicar-nos um bocadinho em que é que consistia, Gilberto? A procissão dos caixões foi algo que terminou em 1995. As famílias prometiam à Nossa Senhora da Aparecida e pediam-lhe, tinham bastante fé e pediam-lhe que, por motivos de saúde, por motivos de... Foi uma fase que passámos, por exemplo, pela guerra ultramar, onde os filhos e os maridos foram para a guerra, e então prometiam à Nossa Senhora da Aparecida, caso chegassem, voltassem a casa com saúde e sem acontecer algo de grave, iriam dentro de um caixão, e as próprias familiares é que o transportavam. Essa procissão decorria juntamente com os andores e com as figuras bíblicas. Foi algo que foi muito controverso, ou seja, havia pessoas que eram a favor, outras não. Chegámos à fase que essa procissão chegou à comunicação social e criou uma grande polémica. Tendo em conta que depois que entrou um novo pároco e que acabou com essa tradição. Lamentavelmente ou não, mas acho que as pessoas já, por exemplo, se calhar as nossas gerações não têm noção que se calhar isso existiu, certo? É uma coisa que passa completamente ao lado e algo que se calhar não havia em muitas regiões. Ainda novamente pós Gilberto, e falando da festa, ela é constituída por uma programação intensa, mais profana. Nós temos as corridas de motas, de cavalos e a noitada. Tu consideras que é igualmente a noitada um ponto alto desta festa? As rusgas ainda se praticam como antigamente, por exemplo? Sim, ainda se praticam as rusgas. Nós temos um dia específico que há o cortejo dos ranchos folclóricos, onde vão a cantar as músicas tradicionais. E depois também em cada cantinho das nossas ruas há um grupo de concertinas, um grupo de cantares, onde atrai dezenas de pessoas e batem palmas e dançam. Sem dúvida que as noitadas são muito divertidas e muito tradicionais. Eu lembro-me que, na altura, quando realizamos o trabalho, que nós dividimos-nos e eu fiquei com a parte da noitada. E chegaste a falar que eu fiquei muito com aquilo na cabeça, que era o ritual do mel, porque antigamente não haviam os carroceiros, não haviam as barracas, e as pessoas tinham que se divertir. Sim. De outra forma. Será que podias dizer um bocadinho em que é que consistia, assim brevemente? Que acho que... O mel, eu não cheguei a presenciar essa fase. O meu pai conta-me histórias muito divertidas. O mel, as pessoas, é o seguinte, as pessoas
a faixa etária mais adolescente, mais nova, colocavam-se em sítios escondidos com balões de água, com sacas, na altura era com sacas de água. E na passagem das pessoas ao saírem da romaria, ao deslocarem-se para os seus carros, para as suas motas, para irem para casa, atiravam com as sacas de água para casais, para raparigas solteiras. Era mais ou menos dentro disso. Era molhar as pessoas, era atirar com sacas de água. Por vezes, se calhar, servia como tática. Acabava depois por criarem lutas entre as pessoas. Foi algo que acabou e acho que ainda bem que acabou. Sim. Para terminar, e agora dirigindo-me para a Andreia, esta romaria constitui sem dúvida alguma a memória e a identidade deste lugar. Andreia, consideras que a comunidade e as novas gerações têm consciência que esta é uma herança cultural e que é da sua responsabilidade darem continuidade? O facto da Romaria, em honra de Nossa Senhora Aparecida, ser centenária e vivermos numa época em que as tradições se estão a perder, isto não sugere diminuição de visitantes, pelo contrário. O facto dos andores serem monumentais, a adrenalina também das corridas e o ambiente que se vive durante estes dias fomentam a presença de públicos diferentes. Muitos são peregrinos que participam religiosamente para cumprimento de promessas ou renovação de fé em Nossa Senhora da Aparecida. Há igualmente uma larga percentagem de público que frequenta a festa apenas pela tradição e pelo prazer de espectar. São cada vez mais os turistas que, estando pela região, assistem em pelo menos um dos dias a algum espetáculo e, paralelamente a isso, vêm presenciar a majestosa procissão, devido à grandiosidade do andor principal. Dada a oferta de diversões e variedade de espetáculos, eu posso assumir que esta romaria é uma festa feita para um público intergeracional. O que eu concluo sobre este aspecto em específico é que, apesar da rígida programação religiosa que se mantém nos mesmos dias e às mesmas horas ao longo dos anos, tem havido alterações ao nível de concertos e oferta musical. No mesmo dia podem ocorrer manifestações de música tradicional portuguesa, de dia e de noite, e à noite ocorrem espetáculos de música eletrónica. Estes espetáculos são indicativos da frequência de públicos de camadas mais jovens, provenientes da região e arredores, contando inclusivamente com presença de novas gerações de imigrantes. Contudo, na minha perspectiva, e esta é apenas a minha perspectiva, os jovens aparecidenses revelam-se desinteressados no carregamento dos andores. E quando eu digo desinteressados, não estou a dizer que não existam alguns jovens interessados, mas sim que os que existem são poucos. O que significa uma redução de número de voluntários no decorrer dos anos. E a questão que coloco e que termina aqui o meu raciocínio é a seguinte: até que ponto é que verdadeiramente a tradição dos andores se irá manter? Verdade, fica uma questão a parar no ar e quem sabe, quem até assistir ao vídeo ter noção do que isso representa mesmo para a Terra, e se calhar há algo que deve ser feito para atrair, não é, as novas gerações, porque isto representa. Eu noto que nessas gerações eles sentem muito a romaria, mas lá está, se calhar nessa parte de vir um dia carregarem os andores, não sabemos até que ponto é que eles vão considerar isso ou não. Olha, nós terminamos desta forma. Eu agradeço muito o tempo disponibilizado aos dois. Havia muito mais para certamente ser falado. Este também foi um trabalho que me deu... Acho que desde que fiz a licenciatura e o mestrado, que me deu muito prazer fazer. E agradeço. E vamos falando. Sim? Obrigada, Marta. Obrigado. Obrigada, Gilberto.
Obrigado a vocês. Fiquem bem.